Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Olá, tudo bem com vocês? Essa videoaula é uma revisão do conteúdo da hidrostática. Lembrando a vocês que tínhamos passado um material de apoio, que nesse material de apoio ele continha lista de exercício, um experimento, todo passo a passo nesse material de apoio tinha do experimento. E após realizar esse experimento, tinha que fazer um relatório. E que todas essas atividades, elas deveriam ser entregues antes dessa aula de revisão. Então, a videoaula, ela será apresentada por Emanuela e por mim, Sayonara. Então, o objetivo da nossa aula é ensinar e revisar de forma contextualizada o estudo da hidrostática a partir dessa aula experimental. Para realizar o experimento do ovo flutuante, o que precisa? 2 copos, 2 ovos crus, 1 colher, sal e água, num recipiente. Como fazer o experimento? Aqui a gente vai mostrar um vídeo de como realizar o experimento. Para início de conversa, o que faz o ovo flutuar ou afundar? A densidade, ela pode interferir no resultado do experimento. E o que é hidrostática? Lembrando que essas perguntas, elas serão respondidas, né, no decorrer da aula. Então, agora, nesse momento, a gente vai revisar, né, o conteúdo da hidrostática. A hidrostática, ela é a área da física que estuda os fluidos em repouso, tanto no estado líquido como no gasoso. A palavra hidrostática, ela significa estática da água. Esse termo é utilizado à estática dos fluidos em geral. Então, a hidrostática, ela é responsável por estudar os fluidos em repouso, tanto em seu estado líquido como no seu estado gasoso. Agora vamos falar um pouco sobre os fluidos. Os fluidos, eles são principalmente gases e líquidos, que devido à tensão do cisalhamento, que é uma tensão ocorrida quando se aplica uma força paralela ao movimento do fluido contido em uma superfície, que consegue escoar naturalmente. Vejamos que nessa figura está sendo aplicada uma força nesse fluido, né? Então, percebemos que os fluidos, eles são substâncias que eles são capazes de escoar e que se deformam com facilidade.
Na densidade, a densidade ela determina a concentração de matéria num determinado volume. Ela representa uma relação entre a massa e o volume ocupado por esta massa. Um exemplo do corpo sólido é imerso em um fluido. Um exemplo aqui é nessa figura. Vejamos que os cubos de gelo, nessa figura, eles flutuaram. Eles flutuaram. Por que eles flutuaram? Porque a água, o fluido, é mais denso do que o gelo. Lá no experimento, num recipiente com água, sem nada, sem nenhuma substância, o ovo afunda. Por que o ovo afunda? Porque o ovo é mais denso do que o fluido. Então, o ovo é mais denso do que a água. E já no recipiente 2 do experimento, que nessa água contém uma substância, que substância é essa? Que é o sal. Então, a substância é mais densa do que o ovo. Então, a água é mais densa do que o ovo. Se a densidade de um corpo for menor que a densidade do fluido, o corpo flutuará na superfície do fluido. Então, a unidade utilizada no sistema internacional, que é conhecida como SI, para expressar a densidade é o quilogramas por metros cúbicos. No próximo slide agora aqui é a fórmula da densidade, que a densidade é igual a massa sobre o volume. Então, D é igual a M sobre V. Agora, vamos falar sobre pressão. A pressão é definida como a força F, que é aplicada em uma determinada superfície, dada pela equação P, que é igual a F sobre A. Então, vejamos que nessa figura, uma força está sendo aplicada nessa área. No SI, a força ela é dada em newtons, a área em metros ao quadrado e a pressão em pascal, que é PA, ou seja, P é igual a N sobre metros ao quadrado, ou PA. E a unidade de pressão, ATM, também é muitas das vezes usada, por ser mais prática. Ela é a pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar, que é dada por 1 atm igual a 1,01 vezes 10 elevado à quinta PA. Então, a pressão é a razão entre a força e a área da superfície. Um exemplo de pressão é quando a gente vai afiar uma faca. Estamos diminuindo a área de corte dela e, com isso, a pressão aumentará. Nos líquidos, a pressão se caracteriza por não depender da forma do recipiente, mas sim da profundidade, conforme vemos nessa figura aí. Então, nessa figura tem 3 recipientes de formas diferentes, onde a pressão é a mesma nos 3 casos, porque quanto maior a profundidade, maior será a sua pressão. Então, a pressão, ela depende apenas da profundidade e não da forma do recipiente. Já nos gases, a pressão, quanto menor o volume, maior será a pressão. Vejamos que nesse exemplo aí, nesses 2 pistões, né, as moléculas, no caso 2, elas ficam confinadas com menor espaço. Aí é onde a pressão é maior. No pistão 1, a pressão é menor. Quanto maior o espaço, menor a pressão. Quanto menor o espaço, maior será a pressão. Veja que os pistões 2 e 1 na figura e que no caso 2 a pressão é maior pelo menor volume. Então agora, Manoele vai dar continuidade à aula. Bom, vamos dar continuidade agora com o Teorema de Stevens. O Teorema de Stevens, ele também é conhecido como a lei fundamental da hidrostática. E o que é a hidrostática, né? Como já foi explicado anteriormente. É o estudo dos fluidos em repouso. E ela foi desenvolvida pelo cientista Simon Stevens. E o Teorema de Stevens é a lei que afirma que a variação de pressão entre 2 pontos de um fluido
é determinada pelo produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a variação de altura entre esses pontos. Então, esse teorema, ele trata justamente dessa variação de pressão atmosférica e hidráulica nos líquidos a diferentes alturas ou profundidade. De acordo com essa imagem aqui que a gente consegue observar, com o teorema de Steven, ele fala que quanto mais próximo ao nível do mar um corpo estiver, menor será a pressão sobre ele. Se a gente observar essa imagem aí, o mergulhador, se ele tiver com uma maior profundidade, maior será essa pressão. Por isso que muitas vezes, quando eles estão mergulhando, quanto mais profundo ele estiver, eles podem ouvir um zumbidozinho no ouvido deles. E isso significa justamente isso, que a pressão aumenta. E ao decorrer que eles vão subindo para a superfície, como a pressão vai diminuindo, eles não escutam mais esse zumbidozinho no ouvido deles. E a fórmula para encontrar essa variação de pressão é essa daqui, que está em nosso slide, onde D equivale à densidade ou massa específica do fluido, medida em quilogramas por metros cúbicos. G é a gravidade, que é medida em metros por segundo ao quadrado. E variação de altura, que é medida em metros. Então, esse teorema também ele é aplicado em diversas situações do nosso dia a dia, como, por exemplo, o sistema hidráulico das casas e o local mais adequado para a instalação de caixas de águas. Então, esse é o teorema de Steven. Dando continuidade, a gente vai ver agora o teorema de Pascal, que afirma que se aplicarmos uma pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio, essa variação propagará para o restante do líquido, fazendo com que todos os pontos sofram a mesma variação de pressão. Então, como essa pressão é distribuída igualmente para todas as partes do fluido, tem-se que a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer deve ser a mesma, o que nos leva à equação abaixo, onde variação de pressão 1 será a mesma que variação de pressão 2. Saiba que a pressão é a razão entre a força aplicada e a área da aplicação. Dessa forma, substituindo a equação anterior, o teorema de Pascal também pode ser representado da seguinte forma, onde F1 é igual a F2. E esse F1 e F2 seriam as forças aplicada e recebida, respectivamente medidas em Newton. E área 1 igual a área 2 seriam as áreas relacionadas à aplicação dessas forças, que é medidas em metro ao quadrado. Como, por exemplo, aqui na prensa hidráulica. Se aplicarmos uma força abaixo sobre um pistão, haverá um aumento de pressão que vai ocasionar o deslocamento do fluido para o outro pistão. E agora a gente vai ver o princípio de Arquimedes, né? Arquimedes ele foi um dos maiores matemáticos e inventores de todos os tempos. E uma das suas descobertas mais famosas é a força do empuxo. O princípio de Arquimedes afirma que a força de empuxo atua verticalmente e para cima sobre os corpos total ou parcialmente imersos em fluidos. Além disso, de acordo com esse princípio, tal força tem o mesmo valor do peso do fluido deslocado pela inserção do corpo. No sistema internacional SI, o empuxo é dado em Newton e calculado pela seguinte fórmula, onde o empuxo é igual à densidade vezes gravidade vezes o volume. E como a gente consegue observar aqui nessa imagem, o peso do fluido deslocado é igual ao peso da porção do objeto que está imerso.
Então, de acordo com Arquimedes, né, qualquer objeto, total ou parcialmente, como a gente consegue observar aqui na imagem, imerso em um fluido, que no caso pode ser a água, fluido ou líquido, é impulsionado por uma força, que é igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto. Aqui, eu trouxe um vídeo, onde vai mostrar um pouquinho da história de Arquimedes e de como foi essa descoberta do empuxo. Ilustrando História. Certo dia, há mais de 2.200 anos atrás, um rei chamado Hierão II pediu a um ferreiro que lhe confeccionasse uma coroa, e para isso lhe forneceu uma barra de ouro. Quando a coroa ficou pronta, ainda que ela tivesse o mesmo peso da barra de ouro fornecida, o rei desconfiou, achando que talvez o ferreiro pudesse ter misturado ao ouro um pouco de prata, roubando parte do ouro para si. Para ter certeza, então, o rei chamou um dos homens mais inteligentes de seu reino, o físico, matemático, filósofo, engenheiro, astrônomo e inventor Arquimedes. Ele nasceu por volta do ano de 287 a.C., em Siracusa, uma cidade da Sicília, parte atual da Itália, mas que na época pertencia à Magna Grécia. Para solucionar o problema, Arquimedes não poderia danificar a coroa e, portanto, pediu ao rei tempo para pensar. Diz a lenda que foi durante um banho de banheira que lhe veio a grande ideia. Eureka! Teria gritado Arquimedes, que em grego quer dizer descobri, e saiu correndo pelado de tanta empolgação. Ele notou que o nível da água na banheira subia enquanto ele entrava e concluiu que se o ferreiro de fato tivesse usado somente o ouro para fazer a coroa do rei, então, independentemente de sua forma, quando imersa em uma bacia, ela deveria deslocar a mesma quantidade de água que uma barra de ouro. Foi assim que Arquimedes descobriu o que ficou conhecido como o princípio de Arquimedes, que diz que todo o corpo mergulhado em um líquido sofre a ação de uma força para cima igual ao peso do líquido que desloca. É por isso que quando entramos numa piscina, por exemplo, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Há uma força nos empurrando para cima. Arquimedes mergulhou a coroa e a barra de ouro em uma bacia presos a um fio, e a barra de ouro afundou mais do que a coroa. O mistério, para a infelicidade do ferreiro, havia sido desvendado. Como a coroa tinha prata misturada, seu volume aumentou, ficando mais leve dentro da água, pois quanto maior o volume, maior a quantidade de líquido deslocado. Arquimedes descreveu também o princípio da alavanca. Ele dizia: dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo. De fato, com um ponto de apoio e uma grande alavanca, é possível mover qualquer coisa. Uma constatação simples, mas de grande visão científica. Ele inventou ainda uma máquina que ficou conhecida como parafuso de Arquimedes, usada até hoje para diferentes aplicações. Desenvolveu equipamentos para defesa militar, fez grandes trabalhos matemáticos e cálculos incríveis. Ele é considerado um dos maiores cientistas da antiguidade clássica. A coroa era do rei, mas a majestade será sempre de Arquimedes. Aqui, ó, no vídeo a gente conseguiu, né, conhecer um pouco da história dele e entender melhor sobre o empuxo. E aqui nessa imagem, né, a gente consegue observar na prática que um objeto ou um corpo imerso em qualquer fluido ou líquido, ele vai ser impulsionado por uma força que é igual ao peso do líquido, que é deslocado pelo objeto. Então, quando a gente coloca esse corpo ou objeto dentro do líquido, o volume que vai escoar será igual ao volume do objeto. Então, o volume que escorre do recipiente é igual ao volume do objeto imerso. E aqui foi alguns exercícios, né? Aqui, para exercício de fixação do conteúdo, trouxemos 3. E o primeiro é o empuxo exercido sobre um corpo imerso em um líquido depende A. Do volume do líquido deslocado e da densidade do corpo. B. Da densidade do volume do corpo. C. Do volume e da densidade do líquido deslocado. D. Somente do volume do líquido deslocado. E E. Somente da densidade do líquido deslocado. Quem marcou a alternativa C está correto. O volume e da densidade do líquido deslocado. Então, depende disso.
O impulso é uma força vertical que é aplicada sobre um corpo imerso, total ou parcialmente, em um fluido que está em equilíbrio, ou seja, o corpo exerce um impulso de baixo para cima. Seu cálculo pode ser realizado utilizando a expressão, que foi a fórmula que a gente mostrou anteriormente. Para encontrar um impulso é igual a densidade vezes a gravidade vezes o volume. E, sendo assim, o impulso está relacionado com o volume do líquido deslocado, que corresponde ao volume da parte do corpo imerso, a densidade do fluido e a aceleração da gravidade. Exercício número 2, né? Uma lata tampada com 2 orifícios encontra-se parada, imersa em um recipiente com água. O orifício superior comunica-se com o exterior, através de uma mangueira. Ao injetarmos ar pela mangueira, é correto afirmar que a lata ela afundará, subirá, aumentará de peso, permanecerá parada ou receberá ar pelo orifício anterior. Quem marcou a alternativa B está correto, subirá. A lata está imersa no recipiente com água, sendo apenas o orifício superior conectado a uma mangueira. Quando o ar começa a ser injetado dentro da lata, ele desloca a quantidade de água que estava em seu inteiro, fazendo com que o líquido saia pelo outro orifício. Como o empuxo apresenta-se na vertical e no sentido para cima, a lata subirá, pois o empuxo é diretamente proporcional ao volume de líquido deslocado. E por último, a expressão isto é apenas uma ponta de um iceberg, muito usada conotativamente hoje em dia, para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido, faz referência a uma situação física. Assinale a alternativa cujos dados se relacionam corretamente com esta situação. A. O poder das pontas e a rigidez dielétrica. B. Arquimedes e o teorema do empuxo. C. Pascal e o princípio da prensa hidráulica. D. Newton e o princípio da ação e reação. E. A lei de Stevens e a diferença de pressão. Quem marcou a alternativa B está correta. Arquimedes e o teorema de empuxo, que é um dos conteúdos que está sendo estudado aqui nessa aula de revisão. E os icebergs são estruturas sólidas formadas por água doce que possuem densidade menor que a água salgada, desprendidas de geleiras polares, apresentando apenas uma parte de sua massa exposta sobre a água. O princípio de Arquimedes explica a flutuação do iceberg. Ele postulou que todo corpo mergulhado no fluido recebe um impulso de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido, deslocado por esse motivo. Os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam, que foi justamente isso que aconteceu no experimento que a gente propôs para vocês fazerem em casa e que a gente mostrou aqui nessa aula de revisão. E o empuxo é a força que sustenta os icebergs na água líquida, pois age na direção sobre o corpo imerso, mas na direção oposta à força peso. Então, essa foi a nossa aula de revisão e aguardamos vocês na nossa próxima aula.